Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Os evangelhos trazem informações importantíssimas a respeito do nascimento de Jesus. E hoje eu gostaria que nós fizéssemos uma leitura exatamente sobre esse momento. Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler vamos ler inicialmente o versículo 8. Versículo 8. Diz assim: havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com os anjos uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam a Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhe tinha dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por Tua presença, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nascimento de Jesus é um acontecimento histórico, é um acontecimento que a história tem nota sobre isso, os livros de história falam sobre isso. O nascimento de Jesus é um momento importante da história. Este acontecimento, não por coincidência, mas até na história e na ciência, tida prioritariamente como formada por pessoas que não acreditam em Deus, mas eles precisam ler nos livros, ler nos artigos e na história, e em muitos lugares a expressão antes de Cristo e depois de Cristo. Eles precisam ler e precisam ver em muitos lugares, fazer essa leitura. Isto aconteceu antes de Cristo, isto aconteceu depois de Cristo. Isto aconteceu a partir deste momento da história. Irmãos, o nascimento de Jesus, ele foi celebrado por muitas pessoas. O nascimento de Jesus foi lembrado por muitas pessoas. Mas ele foi celebrado por quê? Em primeiro lugar, eu gostaria de, olhando para esse texto, de lembrar por que o nascimento de Jesus foi celebrado. E em seguida, por quem o nascimento de Jesus foi celebrado. E por fim, quem deve celebrar o nascimento de Jesus?
Se nós entendermos essas três coisas, eu tenho certeza que a nossa vida será completamente diferente. Por que celebrar o nascimento de Jesus? Quem celebrou o nascimento de Jesus? E quem deve celebrar o nascimento de Jesus? Primeiro, por que celebrar o nascimento de Jesus? No texto que lemos, fala da aparição de anjos, e esses anjos aparecem a pastores que estavam cuidando do seu rebanho, e eles falam o motivo principal por que o nascimento de Jesus deveria ser comemorado. Eles dizem assim no texto que lemos no capítulo 2, versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria e que será para todo o povo. Ele diz: olha, não tenham medo, pastores. Eu sei que vocês estão diante de um fenômeno, diante de algo aqui maravilhoso, mas não tenham medo do que eu vou dizer para vocês, não tenham medo deste momento, porque eu trago para vocês boas novas. Ele disse: olha, o que eu trago para vocês são boas notícias. Então, o nascimento de Jesus deve ser comemorado, primeiro, porque o nascimento de Jesus é um momento de boas notícias. Falar que Jesus nasceu traz carregado de expressões de boas notícias. Nós não estamos aqui diante, sempre no final do ano no Brasil, tem as retrospectivas, né? E são tantas coisas ruins que são noticiadas, tantas mortes, tantas coisas ruins que são apresentadas. Mas o que eu trago, e o nascimento de Jesus, o que ele traz, são boas notícias. Então o anjo disse: eu trago para vocês boas notícias. E ele diz: notícias de grande alegria. A notícia que eu trago para vocês, o nascimento de Jesus, ele não só é um momento é uma boa notícia, mas é uma notícia que vai trazer muita alegria. E esta alegria, diz no versículo 10, não é somente para o pai e para a mãe, porque o nascimento de um filho traz muita alegria para um pai e para uma mãe, traz muita alegria para uma família, traz muita alegria para amigos próximos e pessoas queridas que estão celebrando aquilo. Mas não era somente para uma família, não era somente para um pai e uma mãe, para duas pessoas, não era somente para avós, mas a boa notícia que vinha aqui, segundo o versículo 10, será a boa notícia para todo o povo. O nascimento de Jesus é uma boa notícia que traz alegria, não somente para um grupo, não somente para um povo, não somente para uma parte da população, mas traz alegria, traz boa notícia para todo o povo. Por isso, ele deve ser celebrado. Mas que boa notícia é essa? E que alegria é essa? Versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Ele estava se referindo a Belém, Belém da Judéia, que ficava próximo de Jerusalém, mas alguns quilômetros de distância. Hoje vos nasceu na cidade de Davi, que era Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. A boa notícia era que tinha nascido naquele momento o Salvador. A boa notícia de Jesus, que é para todos os povos, que traz alegria não somente para um pai e uma mãe, não somente para avós, não somente para irmãos. A boa notícia é que nasceu o Salvador. Mas que Salvador? Aquele que nos salvou do pecado, aquele que nos salvou da morte, aquele que nos salvou do juízo, aquele que nos salvou do castigo eterno, aquele que pode nos salvar daquilo que nós estávamos condenados, porque a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não era somente isso, porque estava escrito: a alma que pecar, esta morrerá. Porque também estava escrito, em João 3,16, que o Senhor, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Ele estava anunciando o Salvador, aquele que nos salvou, não das dívidas, não dos problemas pessoais ou individuais, mas aquele que me salvou do destino eterno, que seria um destino eterno longe de Deus e longe da presença de Deus, aquele que me salvou do meu pecado, aquele que me salvou do juízo. Ele estava sendo celebrado, porque era um nascimento para todos os povos, para todas as pessoas, da boa notícia que nasceu aquele que pode nos salvar, aquele que pode mudar a nossa história, que pode transformar a nossa vida. E ele diz mais no versículo 11, ele não somente é o Salvador, ele diz, ele é Cristo. E quando nós falamos Cristo, eu e você aqui no Brasil, nós atribuímos esta palavra Cristo a uma pessoa. Nós atribuímos a Cristo, ela está falando de Jesus, Cristo, né? A Cristo, Jesus. E atribuímos normalmente a uma pessoa. Mas quando o Lucas escreve isso, e quando ele diz, nasceu o Salvador, e ele que é Cristo, ele está falando que ele é o ungido. A palavra Cristo significa um ungido. Então era como se ele estivesse falando aqui, olha, nasceu o Salvador, nasceu o que é ungido do Senhor, nasceu aquele que veio de Deus, nasceu aquele que nós estávamos esperando, nasceu aquele por quem os nossos pais morreram, nasceu aquele a qual José acreditou, e ele disse, levem os meus ossos porque eu sei o que vai acontecer. Nasceu aquele que todos os pais, todos os profetas profetizaram que nasceria um justo juiz e que iria mudar a nossa sorte. Nasceu aquele que foi profetizado em Gênesis, que um dia, um nascido de mulher, ele iria pisar a cabeça da serpente e esmagar ela de uma vez por todas, e ele iria conquistar algo que estava acima de tudo. Aquela inimizade que começou ali no jardim, ela seria refeita. Nasceu aquele que poderia perdoar os nossos pecados. Quando ele diz, nasceu o Salvador, que é o Cristo, que é o ungido, que é o esperado, aquele, o que fez as pragas vir no Egito e nos libertou com poderosa mão, é aquele que fez água sair da rocha, é aquele que fez cair a comida do céu que nossos pais comeram todos os dias, é aquele que fez o fogo do céu cair sobre o holocausto e matar os 450 profetas de Baal, é aquele que fez as muralhas de Jericó serem caírem por terra, é aquele que um dia vai rasgar o véu, é aquele que vai entrar de uma vez por todas e vai mudar a nossa vida. Quando ele diz, nasceu o Salvador, que é o Cristo, ele estava dizendo, foi o nosso Messias, foi o nosso Senhor, foi o que nós estávamos esperando, foi aquele que nós queríamos, foi o desejado da nossa alma, foi aquele que nós desejamos todos os dias. Por isto, o nascimento de Jesus tem que ser celebrado, precisa ser celebrado. É boas notícias para todos, é alegria para todos, é o anúncio do Salvador que me salva do pecado e do juízo e da morte, é o anúncio do enviado de Deus que tirou o pecado do mundo. É por isso que quando o João Batista vê este Cristo pela primeira vez, ele diz, vejam, vejam, este aí é o ungido de Deus, que tira o pecado do mundo. Vejam, este é aquele que nós estávamos esperando. Este é aquele que eu não sou digno de amarrar nem as suas sandálias. Este é o Deus maravilhoso. É o que apareceu à mulher samaritana, que mudou a vida dela naquele poço. É aquele que apareceu ao gadareno e o libertou. Este é o ungido de Deus, o que veio de Deus para o seu povo. Mas não é só isso. Isso já era suficiente, ser alegria, ser paz para todo mundo, ser boa notícia já era suficiente, ser o Salvador já é o suficiente, ser ungido já é o suficiente, mas diz no versículo 11 também, ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é aquele que sob o seu nome se dobra todo o joelho, que toda língua confessa, que demônios partem em retirada. Ele é o Senhor, ele é aquele que está acima de todo nome, ele que tem o seu
a sua habitação no coração dos mares. Ele é aquele que é o poderoso, que ao som da sua voz ele criou o universo e tudo que existe. Ele é aquele que disse, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele é aquele que disse, e façam separações entre águas e terras, e assim fez. Ele é aquele que disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele é aquele que fez os seres viventes. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Nasceu o Senhor. É por isso que antigamente nós cantávamos uma canção que dizia assim, ó, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai dos céus, seu Filho ao mundo deu. O Redentor nasceu, aquele que era, o que é todo-poderoso. O Redentor nasceu, aquele que muda a história. Isso tem que ser celebrado, irmãos. Não é só o nascimento de uma criança, não era só mais um menino que estava vindo ao mundo, mas era razões suficientes para celebrar. E diante desta alegria, eu quero destacar aqui um grupo de pessoas que celebrou o nascimento de Jesus. Primeiro grupo que celebrou, que glorificou o nascimento de Jesus, foram os anjos. Versículo 13, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O nascimento de Jesus foi celebrado pelos anjos. Os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Os anjos glorificaram que Jesus havia nascido. Os anjos, veio aqui uma milícia, é um grupo grande de anjos que vieram do céu, e eles vieram e se manifestaram ali, aqueles pastores, e naquela manifestação, eles celebraram e glorificaram o nome do Senhor. Mas não foram só os anjos que louvaram e glorificaram o nome do Senhor. A Bíblia diz que também os pastores, aqueles pastores estavam ali, e aqueles pastores viram os anjos falando isso, e aqueles pastores foram até Belém, e aqueles pastores viram um menino em volta, e diz no capítulo 2, no versículo 20, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Ei, quem celebrou o nascimento de Jesus? Primeiro aqui diz que foram os anjos. Depois diz que os pastores voltaram glorificando e celebrando o nascimento de Jesus, porque era o Salvador, era o ungido do Senhor, era o Senhor das nossas vidas, que merece ser glorificado, que veio trazer boas notícias, que veio trazer alegria a todos, e não somente a um grupo. Por isso que os anjos, por isso que os pastores têm uma canção que ela diz, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantamos, aleluia, santo é o Senhor. E assim, todos louvam ao Senhor, todos louvam, todos exaltam a Ele, todos glorificam a Ele. A igreja louva ao Senhor, os anjos louvam ao Senhor, todos louvam porque o Senhor nasceu. Mas não foram só os anjos e os pastores. A Bíblia diz que existia um rito, né, do nascimento da criança. A criança nascia, aí 8 dias depois ela era circuncidada, que era uma marca que o menino judeu tinha, que era uma marca de ser o filho da promessa, né, do povo da promessa. E o texto diz que, cumprido esse período, Jesus foi, sim, circuncidado. E depois, diz o texto que, ainda em Mateus capítulo 2, tá? Lucas capítulo 2. Depois, cumprido o período da purificação. O período da purificação são 40 dias. Existia em Levíticos essa norma. Então, o menino nascia, o homem, tá? O menino homem. 8 dias depois, ele era circuncidado. E 40 dias depois do nascimento, tinha passado o período da impureza. Porque como a mulher tinha sangrado, ela era
considerada impura, aí era 7 dias de purificação para a mãe e 33 dias de purificação para o filho e para a mãe. Totalizando, dava 40 dias. Totalizando os 40 dias, se cumpriu o período, e aí ele era apresentado no templo. Mais ou menos uma tradição como nós fazemos também até hoje. Nós não temos a circuncisão, né, que era específico, uma ordem ao povo judeu, mas nós apresentamos as nossas crianças. E esses 40 dias fazemos não por purificação, mas cumprimos mais ou menos o resguardo da mãe, né? E mais ou menos nesse período as crianças também são apresentadas, assim como Jesus. E Jesus também foi apresentado. Então, 8 dias depois ele foi circuncidado, 40 dias depois do seu nascimento, ele foi apresentado no templo. Ao ir ao templo para ser apresentado, diz o texto que tinha um ancião lá, que apresentava as crianças, chamado Simeão. E Simeão, ele tinha recebido uma profecia, uma revelação da parte de Deus, que ele não iria morrer, ele já era de idade, mas que ele não iria morrer até que ele visse o Salvador, o Senhor, que ele tivesse essa alegria. E ele não sabia do nascimento de Jesus. E ele estava no templo, ele estava ali no dia de apresentar as crianças, era o dia dele estar lá. E diz o texto que ele ali naquele lugar para apresentar, diz aqui no versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E aí, versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou pelos braços e, louvando a Deus, dizia: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos, luz da revelação dos gentios, para a glória do povo de Israel. Irmãos, Simeão estava ali, e agora não foram somente anjos que glorificaram, não foi somente pastores que glorificaram, mas o Simeão que estava no templo, quando ele vê o Senhor, e ele pega o menino para ser apresentado. O texto nos diz que ele, no versículo 28, ele pega os meninos nos braços e louva ao Senhor. Ele louva ao Senhor. Ele celebra ao Senhor pelo nascimento de Jesus. Por isso, meus irmãos, o nascimento de Jesus, ele tem que ser celebrado. Simeão celebrou, os pastores celebraram, os anjos celebraram o nascimento de Jesus. E não foram só eles. O texto ainda fala de uma mulher que era chamada de a profetisa Ana. Ana foi uma mulher que foi casada durante 7 anos. A Bíblia não diz com que idade ela casou, mas normalmente se casava muito jovem, nesta época. E ela era casada, ficou casada durante 7 anos. Depois disto, seu marido morreu. E depois que o seu marido morreu, ela ficou viúva e não se casou com mais ninguém. E ela ficou servindo ao Senhor, ela ficou no templo adorando ao Senhor, e ela estava também, diz aqui no capítulo 2, agora no versículo 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, ela da tribo de Aser, avançada em idade, que vivera com seu marido 7 anos desde que casara, e que era viúva de 84 anos, não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Israel. Irmãos, naquele dia celebrou o nascimento de Jesus. Foi celebrado pelos anjos no dia do nascimento, pelos pastores no dia do nascimento, por Simeão, 40 dias depois que ele nasceu, pela profetisa Ana, 40 dias, no mesmo tempo da apresentação,
ela celebrou também o nascimento de Jesus, o Salvador, o Senhor, o ungido de Deus, que deveria ser exaltado. Há uma confusão agora, que os irmãos não perceberam aqui a presença dos reis magos, né? A narrativa de Lucas não traz os reis magos no momento do nascimento. Quem traz a presença dos reis magos é Mateus, no capítulo 2. E não traz primeiro, já tirando uma confusão, que é feita pelos filmes, desenhos e tudo que a gente assiste. Os reis magos não estiveram presentes no nascimento de Jesus. A gente vê no filme, né? A estrela lá e tal, os pastores ganhando o presente. Não foi naquele dia, não foi no dia do nascimento. E os reis magos chegaram lá tempos depois. Tempos depois, os reis magos chegaram lá. Outra coisa, a gente ouve muito falando dos 2 reis magos. A Bíblia não fala, poderiam ser 2, poderiam ser 3 ou 4. Eram reis, era plural, era mais de um. Isso eu sei, isso eu não tenho dúvida. Mas eles não estiveram lá no dia da manjedoura. Eles não estiveram lá e viram, meu Deus, ele aqui no meio da manjedoura, daquilo lá. Não, isso foi lá no desenho. Ah, eu tenho que parar de assistir o desenho? Não. A EBD é outra coisa, irmãos. Os desenhos são legais, pode deixar eles daquele jeito lá. A gente só ensina quem for criar os próximos desenhos a criar do jeito certo. Né? A fazer os filmes, faz do jeito certo. Mas não vou deixar de assistir, não. EBD a gente aprende aqui. No culto, a gente corrige as distorções. Né? Os reis magos foram até Jesus e levaram presentes. Eles foram em Herodes e perguntaram aonde é que Jesus estava. Olha, Mateus capítulo 2. Né? Aí vai falar da visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns reis magos do Oriente a Jerusalém. É o que diz Mateus capítulo 2. Então, a narrativa está falando do nascimento de Jesus, mas não quer dizer que foi naquela mesma hora. Jesus já era grandinho quando eles chegaram lá. E perguntaram, onde foi que ele nasceu, o rei dos judeus? E Herodes não sabia disso. Mas ele diz, olha no capítulo 2, versículo 2. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E viemos para adorá-lo. Fala, vimos uma estrela no Oriente e nasceu o Salvador. Tem um recém-nascido aqui no meio de vocês. Inclusive, foi baseado nisso que o Herodes ficou perdido e ele manda matar os meninos que tinham quanto tempo? 2 anos para baixo. Né? Uma perseguição parecida com a do Egito. E numa perseguição parecida com a do Egito, ele não sabia com precisão que idade o menino tinha, não era um recém-nascidozinho que estava ali na manjedoura, mas ele manda e dá a ordem para que isso aconteça também, e para que haja uma matança. Mas, na verdade, o que eu chamo a atenção principal dos irmãos é que, assim como Ana, Simeão, os pastores, os anjos, os reis magos, vieram do Oriente, também com o mesmo propósito. Nós vamos adorar ao Senhor, glorificar o Senhor. Por isso que a igreja adora, por isso que os anjos louvam, por isso que Simeão louva, por isso que Ana louva, por isso que reis louvam, é por isso que magos louvam, é por isso que anjos descem, é por isso porque o nome do Senhor tem que ser celebrado. Aí há quem diga assim, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Aí foi que dia? Aí você não sabe. Não, mas não foi 25, pastor, porque se fosse 25, lá está frio, talvez ele não tivesse lá, mas foi que dia? Aí a pessoa... Eu resolvi isso fácil uma vez lá em casa, já disse para os irmãos. Eu nunca queria um cachorro. Aí, por lá eu vi 2 cachorros jogados na esquina lá de casa. Eu fiquei com dó dos cachorros.
E aí eu falei, vamos adotar o cachorro. E aí a Melissa ficou feliz que ela queria os cachorros. Aí já era 2. E aí a gente pegou os cachorros e ela ficou feliz, a gente começou a cuidar. Eu lembro, pouco tempo depois, o Cleiper chegou lá também, aí o Cleiper me ajudou o que tinha que fazer, e aí o vermífugo, não sei o que e tal. E aí a Melissa me fez uma pergunta. E a pergunta era, que dia a gente vai comemorar o aniversário deles, pai? Que dia que eles nasceram? Aí eu falei, 25 de março. Ela falou, eu falei, 25 de março. E aí, ficou certo que o aniversário daqueles cachorrinhos era a partir daquele dia, 25 de março. Ela ficou feliz por causa do 25 de março. Eu tinha que dar uma data, não podia sair dali sem a data do nascimento do cachorro. E a verdade era, irmãos, era que o dia que a gente vai comemorar, não importa. Que bom que todo dia fosse Natal, né? Soubesse o tanto de presente que eu ganhei ontem. Seria bom demais. Bom que todo dia fosse Natal, estava falando ali para Márcio e o Júnior, quando a gente estava entrando, pastor André. Vou para o culto só pedir perdão, meu Deus, eu comi muito. Falei, tem que ter o culto para pedir perdão, e pior. Aí a Márcia falou, já tem um ano novo. Eu falei, e no meio desse negócio tem o aniversário do meu pai, dia 28. E aí a festa não para. Falei, Jesus, te abre o jejum depois. Bom que todo dia fosse Natal, né, irmãos? Bom que todos os dias as pessoas olhassem para o mendigo e quisessem dar 1 quilo de alimento para ele. Bom que todos os dias as pessoas olhassem com ternura umas para as outras e convidassem umas às outras para comer na sua casa ou reunir a sua família. Bom que todos os dias fosse Natal, para que as pessoas pudessem mandar mensagens umas para as outras e cumprimentá-las e saber como é que elas estão ou o que é que elas estão fazendo. Bom seria que todos os dias fosse Natal, para que as pessoas pudessem fazer uma oração diferente na sua casa e elas pudessem celebrar e nós pudéssemos nos reunir e pudéssemos ensaiar com as crianças e elas viessem apresentar e elas viessem cantar. Ei, portanto, o dia é o que menos importa. O dia é o que menos é relevante. O que eu não posso esquecer é que o Salvador, o ungido do Senhor, o Senhor da minha vida, que foi celebrado por anjos, pelos pastores, por Simeão, por Ana, pelos reis, celebraram. Aí só eu vou ficar sem celebrar o Senhor? Vou nada, irmãos. Não tem como. Eu também vou celebrar, eu também vou adorar. Eu também vou celebrar aquele que merece ser adorado, aquele que merece ser exaltado. Estes adoraram ao Senhor e celebraram ao Senhor, e agora nós continuamos adorando e celebrando a Ele. Precisamos glorificar a Deus, irmãos. Precisamos exaltar o nosso Deus. E é claro, aqui eu falo aos irmãos 2 coisas. Primeiro, houve uma alegria e uma celebração aqui do nascimento de Jesus. Mas uma coisa me chama a atenção. Primeiro, os anjos celebraram cantando. Os pastores voltaram, diz o texto, glorificando a Deus. Com certeza eles voltavam recitando os salmos, que eram as músicas que eles cantavam, e voltavam cantando canções. O Simeão, na tua Bíblia, vai ter assim, o Cântico de Simeão. Foi uma música que ele cantou. Eu sei que glorificar a Deus não está relacionado somente a cantar. Entendeu isso? Glorificar a Deus não está relacionado somente a cantar. Mas naquele dia, os anjos cantaram, os pastores cantaram, o Simeão cantou, e eu vou cantar também. Vou cantar também. Vou glorificar, eu vou aqui, ó. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Eu vou louvar aqui, santo para sempre, santo. Nós cantávamos antigamente também, santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã,
cantaremos teu louvor. Eu vou cantar aqui santo para sempre. Eu vou cantar e vou exaltar a Ele, vou glorificar a Ele. Vou glorificar como eles fizeram. Vou exaltar como eles fizeram. Porque há alegria, alegria. Alegria de estar com o Senhor. Alegria de viver para Ele. Alegria. E irmãos, eu sei que cada pessoa, ele pode ter a sua dificuldade, ter a sua particularidade, mas pelo que Deus faz, pelo que Deus é, eu não tenho como colocar empecilho para servir ao Senhor. Olha, irmãos, esses tempos agora, fui assistir o Flamengo ser campeão na Libertadores, né? Tem gente que nunca foi, né? Campeão, muito menos assistir, né? Tem gente que nunca vai ser, né? Mas, olha só, para ir lá, nós dirigimos quantos quilômetros, Cleber? 500 para ir, 500 para voltar. Pegamos um avião para ir para lá. Chegando lá, irmãos, a gente foi para o estádio. O estádio na Libertadores não tinha cadeira marcada. Você comprava o ingresso e ia para o estádio. O jogo começava às 4 horas da tarde. Né? Nós fomos pro estádio de manhã, mais ou menos 8 horas da manhã. Porque o trânsito ficava tudo louco, estava todo mundo... Sabe que time é esse, meu Deus? Né? Se esse pessoal não fosse para o céu dava pouca gente, mas ia vermelho na cor do Natal, é um negócio bonito. E aí, fomos de manhã cedo para lá, sem almoçar, comemos por lá mesmo, entramos, ficamos do lado da torcida do Palmeiras, da Mancha Verde, os caras, tirando o pastor André, e o irmã, são os únicos palmeirenses que eu conheço, eu acho. Né? A Melissa era, né? Ela mudou também. Né? Um pessoal assim que a gente não... Primeiro mancha, né, irmão? Mancha. Não existe torcida chamada de mancha. De uma mancha verde. Né? E aí aquela confusão, aquele clima pesado, irmãos, aquele clima pesado de confusão, assim... E aí a gente entra no estádio, nós ficamos mais ou menos 4 horas no sol, de meio-dia às 4, no sol. Para quê? Primeiro, para garantir o lugar onde a gente queria sentar. Eu não tinha onde sentar. Sem protetor solar, sem nada. Né? A gente ligou para falar, a gente falou com o Vitor, com a Fabíola. A Fabíola nem me reconheceu. Estava debaixo de um cobertor tentando me proteger do sol. Né? Essa pele não pode pegar muito sol. E depois de um tempo, não sei porquê, aqui descasca. Né? E aí, foi 4 horas de sol, irmãos. 4 horas de sol. Depois de 2 horas assim, ó. Dali, 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 ô. Dali, 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 ô. Flamengo do meu coração. 2 horas, irmão. E aí, quando parecia que assim, a gente estava já cansado, aí outra. Um copo d'água. Era quantos soles, Cleber? 12 soles, que dava quase R$20. Um copo d'água, irmãos. No estádio. Não bebi. Né? Não bebi. Fiquei lá. E aí, quando parecia que tudo ia dar errado, irmãos. Aí no telão aparece o Léo Pereira. E aí, nação? Dali, 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 ô. Agora é com vocês. Aí começava de novo. Dali, 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 ô. Né? E aí, a confusão começava de novo. Irmão, o que eu quero te dizer é o seguinte. O Breno. Eu não tenho uma razão para no dia que está chovendo não vir para o culto. Eu não tenho uma razão para no dia que eu estou sem carro eu não vim para a igreja. O Breno não tem uma razão para num dia estar cansado, não ir para a igreja, adorar ao Senhor.
celebrar o Senhor. O Breno não tem uma razão para não chegar aqui e não dar um dali, dali. O Breno não tem uma razão, não tem uma razão para num lugar climatizado, com pessoas queridas, com pessoas que a gente se alegra em ver, de poder vir aqui, de nós estarmos aqui e de celebrar a Deus, e de ficarmos aqui 1 hora, 1 hora e meia. Às vezes eu passo um pouquinho, já me perdoe, né? E 2 horas no máximo, né? Mas eu não tenho uma razão, eu não tenho uma razão para não glorificar a Deus, não exaltar a Deus, não entregar a Ele toda a minha vida, não dizer, Senhor, eu vim aqui te louvar, eu vim aqui te exaltar. Eu não tenho uma razão. Eu não encontro aqui opositores, eu não encontro aqui uma torcida que quer que eu venha perder, eu não encontro obstáculos de nada. Eu só encontro razões para glorificar aquele que me salvou, que me exaltou, aquele que mudou a minha vida. Eu só encontro razão para glorificar o Deus que mudou a minha história. Eu só encontro razão para estar diante dele, para dizer, Senhor, que eu consiga cada dia mais. Me dá força para ir mais, me dá força para ir além, me dá força para que eu consiga ir fazer muito mais. Por isso, olha, eu podia, às vezes eu saía do culto aqui, quando nós tínhamos EBD, culto do rock, culto das 5, culto das 7, e nesse meio termo ainda, a gente ainda ia lá no centro de recuperação. Então eu vinha para EBD, ia para casa, e aí ia para o centro de recuperação, voltava para o culto do rock, fazia o culto das 5, fazia o culto das 7, no final do domingo o pé estava latejando, estava cansado, mas eu dizia, meu Deus, como eu quero ter forças para fazer mais, e como eu queria também fazer isso sábado, e fazer isso sexta, e fazer isso quinta, como eu quero fazer isso mais, e ir além, e poder te louvar, e poder te cultuar, poder celebrar aquele que me salvou, aquele que era, que é e que sempre será, aquele que é Deus maravilhoso, aquele que me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Só encerrando a história, ainda lá em Lima, nossa casa, Lima, quando o Danilo subiu, que fez aquele gol, que eu sei que está na memória de todos, tinha um senhor do meu lado, um senhor, não sei qual idade ele tinha, não sei o nome dele. Ele me abraçava tanto e ele chorava, que eu fiquei com medo. Ele estava com o filho dele, ele me abraçava e ele chorava, e ele pulava. E aí depois assim, ele falou assim para mim, em 81 eu estava lá também, em 82 também, 2019 eu vim, e agora eu estou de novo. Ele falou, sai daqui, vamos para o Rio, né? Eu olhei assim para ele, né? Aí ele me deu outro abraço. Para um time, né, irmãos? Para um time. E para um Deus. E para um Senhor. Sai do teu lugar e abraça teu irmão. O cara fica assim, ó. Sai do teu lugar e abraça teu irmão. Pois é, o cara está aqui só para ninguém ver ele, né? Ele sai para atender o telefone nessa hora. E para um Deus que nos salva, que nos ama, para um Deus que é maravilhoso, e para um Deus que é tudo na nossa vida. Ai, irmãos, nós só temos motivos para celebrar o Senhor. E hoje é um dia de celebrar o Senhor. E hoje nós estamos aqui para celebrar o Senhor. E hoje nós estamos aqui para glorificar aquele que é poderoso, que é grande, que é eterno, aquele que nos salvou. Mesmo sem eu merecer, mesmo sem não sei que valor ele viu, mas ele é Deus, ele faz, ele é Deus, ele é eterno, e ele muda a nossa vida. Por isso nós estamos aqui não falando de um time, não falando de gostos, sobre comida, sobre bebida. Muito pelo contrário, isso aí tudo vai passar, isso tudo vai acabar. Mas nós estamos falando de um Deus que nós servimos.
e que nós temos que servir a Ele por toda a nossa vida. Estar com a nossa vida diante dEle. Eu quero te chamar a glorificar e exaltar a Ele. Vamos ficar de pé? Vamos celebrar o nascimento de Jesus? Vamos celebrar o nascimento do Deus que é poderoso. Vamos celebrar com o santo para sempre. Primeira coisa que eu te falei foi que eles glorificaram louvando, cantando. E a segunda coisa que eu ia te falar é os reis magos entregaram coisas, Eles iam levar presentes. Porque eu louvo a Deus cantando. E eu louvo a Deus também entregando a Ele as coisas que eu tenho. Entregando a minha vida, entregando todas as coisas a Ele. Por isso, essa parte até de oferta e de dízimo, às vezes a gente confunde, irmãos. Eu oferto, não é porque a igreja precisa. Eu oferto porque eu preciso ofertar. Eu dizimo, não é porque nós temos gastos. Nós temos gastos. Mas é porque quando eu faço, eu sou abençoado por Deus. Santo para sempre.